Olá, crianças, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre textos, sobre escrita. Isso mesmo, é muito importante a gente aprender a ler e a escrever, porque é o nosso meio de nos comunicar. Nos comunicamos através da escrita. Isso mesmo, é muito importante. Olha só, na sua casa, eu tenho certeza que você já viu isso aqui. Isso aqui é a conta de luz que chega todo mês. Eles fazem a leitura do relógio, vê quanto você gastou, quanto a sua casa gastou, e aí essa conta chega para pagar. É um texto escrito, né? Ninguém vem ali no portão e grita: olha, você vai pagar R$ 300. Não, você recebe esse tipo de texto que tem várias informações com o valor que você tem que pagar. Quando a gente vai tomar um remédio, lá dentro do remédio, da caixinha do remédio, vem um texto assim também, com um monte de informação. É a bula. Na bula diz para que o remédio é usado, o que a gente pode sentir quando toma esse remédio, qual a durabilidade do tratamento, né? Quanto tempo você tem que ficar usando, quando não pode tomar o remédio. E quando você vai abrir um pacote de biscoito, também é um texto. Olha só, esse rótulo tem várias informações. Tem o nome do biscoito, tem de que o biscoito é recheado, tem quantas gramas, quantas calorias, quanto de gordura tem esse biscoito. Tudo isso é uma mensagem escrita, né? Quando chega algum produto na sua casa, seu pai comprou alguma coisa, sua mãe comprou um liquidificador, vai chegar um manual de instrução. O que é manual de instrução? São os passos que você tem que seguir para aquilo funcionar corretamente. Se você precisa montar, vai estar ensinando como montar, vai estar o nome de cada pecinha e para que serve. Quando a mamãe quer fazer um bolo bem especial, ela vai seguir uma receita. Na receita é um texto escrito que está falando quanto que vai de cada ingrediente, quantos ovos, quanto de leite, quanto de açúcar, quanto de farinha, quanto de chocolate, manteiga, óleo e como você vai preparar esse alimento. Então, nos comunicamos através de textos, de escrita. Se você quiser escrever um bilhete, se você for fazer uma festa de aniversário, você vai fazer um convite. Tudo isso é um tipo de texto escrito e por isso que é tão importante a gente escrever. Bom, então, como a gente hoje está falando de texto, de produção escrita, lá na página 73 do seu livro de português, tem esse texto aqui que a gente vai fazer agora, esses 3 quadrinhos que você vai observar. Bom, a tia já imprimiu maior aqui, porque a gente vai fazer a produção escrita dessa história. Isso mesmo. A gente tem contato com várias histórias. Quando você pega um livrinho, quando você pega gibis, tudo isso. Quando você vai jogar, né, no celular ou no computador, quando você entra no joguinho, tem várias informações escritas. Mas hoje a gente vai produzir essa história a partir destes quadrinhos. Então, quando a gente vai produzir, a gente vai pensar o seguinte: quem vai escrever? Nós vamos usar palavras. Quem vai escrever? Somos nós, alunos do primeiro ano. Para quem nós vamos escrever essa história? Para os nossos coleguinhas, para alunos também do primeiro ano e para as professoras, professores. E por que a gente vai escrever essa história? Porque a gente quer que as pessoas leiam, que as pessoas se divirtam. E a gente vai observar que eu tenho 3 partes. Eu tenho aqui, ó, como começa o início da minha história e eu vou observar como é que tá a Mônica. Olha a carinha da Mônica, tá com a cara de assustada. Olha a cara do Cebolinha, olha o que tem aqui, uma barata. Eu vou observar aqui o meio da história, o que aconteceu depois do começo. Bom, o Cebolinha decidiu fazer alguma coisa. Ou ele foi buscar ajuda, ou ele foi buscar alguma coisa para matar essa barata, não sei. E como é que termina essa história? O que vem depois? Vejam só, o Cebolinha chegou com uma cadeira. Bom, observamos tudo isso, nós temos que pensar no título da história. Tia Ana Paula, o que é título? É o nome da história. A primeira coisa que a gente vai ler ali da história para a gente ter uma ideia do que vai falar essa história. E observando esses quadrinhos aqui, a gente vai pensar no nome dessa história, no título.
tá? Então, eu posso colocar aqui Mônica e a barata, tá bom? Eu vou escrever de vermelho. Mônica. Então, agora eu vou começar a escrita, ó. Mônica. Esse O aqui tem esse acentinho que é pro O ficar com esse som mais fechado. O, Mônica. E a barata. Pronto, esse é o nome da nossa história, Mônica e a barata. E aí, olha só, o que a gente observa aqui? A gente vai começar a história por aqui, pelo começo. Tia Mônica estava com medo de uma barata quando o Cebolinha chegou. Isso, então nós vamos escrever, ó, nós vamos fazer isso de forma escrita, vamos usar as palavras, porque a gente já consegue ler aqui só com as imagens, mas a gente vai escrever. Então, olha só, Mônica estava com... Mônica estava com medo. De que ela estava com medo? Da barata. Da barata. Quando o Cebolinha chegou. Quando o Cebolinha chegou. E aí eu tenho CH fazendo o som do X. Chegou. Então aqui vai um ponto. Terminou a minha primeira ideia. Mônica estava com medo da barata quando o Cebolinha chegou. Vamos agora para o meio ali, para o que vai acontecer. Então, a gente pode imaginar, a gente vai usar a nossa imaginação, as nossas ideias, para a nossa história ficar mais legal, com mais detalhes. Então, olha só, o Cebolinha chegou e viu a Mônica com medo. Ele teve uma ideia. Então, a gente não sabe o que ele vai fazer, mas a gente vai dizer que ele chegou e ajudou a Mônica. Então, olha só. Cebolinha decidiu salvar a Mônica Cebolinha decidiu salvar a Mônica e foi trazer ajuda. Pronto, acabou minha segunda ideia. Cebolinha decidiu salvar a Mônica e foi trazer ajuda. De repente, Cebolinha chega com uma cadeira. Então, como termina a nossa história aqui? De repente, Cebolinha chega com uma cadeira Pra que será que o Cebolinha chegou com essa cadeira, gente? O que você acha que... Pra que era a cadeira? Será que era pra matar a barata ou pra Mônica subir nessa cadeira? Então, a gente vai escrever. Para
Mônica subir. Pronto. Então, vamos ler como é que ficou a nossa história? Vamos lá? Então, a gente observa a imagem. Mônica e a barata. Mônica estava com medo da barata quando Cebolinha chegou. Cebolinha decidiu salvar a Mônica e foi trazer ajuda. De repente, Cebolinha chega com uma cadeira para a Mônica subir. Então, essa é a história que a gente fez a partir das imagens, dos 3 quadrinhos que a gente tem aqui. E agora, você vai observar, porque você vai escrever essa história no seu livro. Lá já tem os quadrinhos e embaixo tem as linhas onde você vai fazer, onde você vai escrever essa história. E eu vou pedir para você ler essa história para alguém, viu? Um beijo!